Boa noite a todos. O meu nome é Fabiane, eu faço parte do marketing da FIA e estou aqui para, em nome da FIA, desejar a todos boas-vindas nesse espaço que os nossos coordenadores dividem temas da atualidade com a comunidade. Hoje, o tema, dentro de instantes, o cenário da energia eólica no Brasil e no mundo, oferecido pelo professor doutor Fernando Marques. Mas, antes disso, eu peço 2 minutos da sua atenção para a exibição do nosso vídeo institucional, que conta com os nossos quase 40 anos de história. Esse não é apenas mais um vídeo de uma instituição de ensino. Essa instituição é a FIA, Fundação Instituto de Administração, uma escola criada em 1980 por professores da USP que queriam uma nova forma de ensinar. E como somos diferentes desde o nosso nascimento, não poderíamos fazer um filme institucional comum. Afinal, a FIA tem um objetivo claro: fazer a diferença. Diferença na vida de quem estuda, de quem trabalha, das empresas públicas, da sociedade de modo geral. Hoje somos graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, pesquisa e consultoria. Quando pensamos em nossa graduação em administração, fomos categóricos. Não queremos formar administradores de empresas que já existem. Queremos, acima de tudo, formar líderes com perfil empreendedor, capazes de gerir grandes companhias ou construir suas próprias empresas. Nosso curso de graduação em administração está entre os mais bem avaliados do país, fazendo parte de um restrito grupo de faculdades que alcançaram nota máxima no MEC e 5 estrelas no Guia do Estudante. Da pós-graduação ao mestrado, estamos entre as melhores escolas de negócio do país. Somos conectados a escolas dos Estados Unidos, Europa e Ásia. Isso oferece oportunidade de vivência internacional. Sabendo que cada segmento tem diferentes demandas, criamos diferentes programas, como inovação, Big Data, varejo, finanças, empreendedorismo, PME, agronegócios, estudos do futuro e saúde. O resultado prático de tanta inovação: reconhecimento e conquista de prêmios nacionais e internacionais pela alta excelência do nível educacional. A FIA também é responsável pelo Guia Exame das melhores empresas para se trabalhar e o Guia Estadão das maiores empresas do Brasil. E todo esse conhecimento extrapola os muros da Fundação, ajudando governos e empresas estatais no desenvolvimento de políticas públicas responsáveis, modernas e sustentáveis. São projetos únicos e personalizados que ajudam a se modernizar e a criar políticas públicas eficientes. A consultoria FIA utiliza técnicas inovadoras de análise de informação e gestão. Já desenvolvemos mais de 8.000 projetos. Somos diferentes da graduação ao MBA, da pesquisa à consultoria. A FIA faz diferente. Nós sabemos que muitos de vocês conhecem a FIA, mas sabemos também que muitos de vocês não sabem exatamente o que a FIA faz. Nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA e consultoria de pequenas, médias e grandes empresas. Consultoria é matéria do nosso blog, a gente mantém um blog lá no nosso site. São mais de 180 textos construídos, produzidos pelos nossos professores e consultores. Leitura relevante, vale a pena. Consultoria é uma das matérias, o que é diferentes tipos e como contratar. Então, leitura indispensável para o sábado à noite. Com vocês, o doutor Fernando Marques, que apresenta o palestrante da noite, a Francine. Boa noite, grato pela presença de todos. Eu me chamo Fernando Marques e sou coordenador pedagógico do curso de Gestão de Negócios em Energia Elétrica, né? Antes de passar a palavra para a nossa palestrante Francine, eu vou fazer aqui uma breve propaganda do curso, tá? 2 minutinhos. Então, o nosso curso de pós-graduação, nós já vamos para a 7ª turma, né?
e provavelmente essa turma começará no final desse ano. E no nosso curso de pós-graduação em gestão de negócios de energia elétrica, nós abrangemos o tema da energia, né, em todas as dimensões, né, do tema energia, né? Desde a econômica, passando por negócios, novos negócios no setor de energia, a parte de mercados, mercado livre, mercado regulado, a parte regulatória, né, que é sabida que é bastante complexa na área de energia, bem como o aspecto ambiental e social. O nosso curso ele é estruturado em módulos, né? Esses são os módulos do curso, e cada um desses módulos aborda, né, abrange diversos temas, né, pertinentes. Então, os nossos módulos eles são negócios não apenas no âmbito nacional, mas também internacional, da área de energia. O curso tem um forte viés na área de energia elétrica, mas ele abrange energia como um todo, né? Ele trata de todas as fontes energéticas. E, em seguida, então, nós temos um módulo que é todo voltado para as operações hidroelétricas, né? Examinamos toda a cadeia, né, da hidroelétrica, né, desde a geração até a comercialização. Em seguida, abordamos as energias renováveis, bem como também as não renováveis. Tratamos da gestão ambiental, dos mercados de energia, e o curso tem uma ênfase nos aspectos financeiros, né, do setor energético. Bem, o curso ele tem duração de 360 horas, em torno de um ano e meio. Aqui os contatos, né? No caso, o meu e-mail e celular, e da nossa supervisora, da Jéssica, aqui presente. Então, qualquer interesse da parte de vocês, por favor, entre em contato. Em relação à nossa palestrante, é um grande prazer. Temos aqui a Francine Martins Pisni. A Francine é professora da casa, né? E ela justamente trata da disciplina energia eólica, né, no módulo de energias renováveis, né? Ela é graduada em Engenharia Elétrica pela FEI, tem um Master em Business Economics pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em regulação e comercialização de energia eólica. Ela é integrante, né, da diretoria da Bieólica e, bem, professora da casa, né? Então, eu vou passar a palavra para a professora Francine. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Obrigada, professor, pela apresentação. E obrigada pela presença de todos vocês aqui, com interesse de falar desse tema de energia eólica, que tem se tornado bastante atual. Até achei interessante quando falou de energia no vídeo institucional, a energia que apareceu foi eólica. Então, eu já comecei gostando, acho que a noite vai ser produtiva. Deixa eu só trocar aqui a apresentação. Vamos lá. Bom, o meu objetivo aqui hoje, pessoal, é falar um pouquinho do cenário de energia eólica no Brasil e no mundo. Mas, para isso, passando desde o que é energia eólica, em linhas mais gerais, por que ela se desenvolveu no Brasil, até a gente alcançar um panorama de falar um pouquinho sobre inovação que está acontecendo no mercado, quais são as frentes de trabalho,
para que a gente possa sair daqui com um diagnóstico bastante atualizado. Então, a palavra é essa, diagnóstico, tentar passar para vocês um panorama geral de tudo que acontece nessa fonte de energia. Então, como o professor falou, eu sou a Francine, e hoje eu trabalho na diretoria técnica da ABEólica, que é a Associação Brasileira de Energia Eólica. Então, a gente lida lá com a expansão da fonte, fomentando que essa fonte de energia continue sendo uma energia dentro do escopo do Brasil. Bom, o que é, então, a energia eólica, em poucas palavras, e falando, de fato, da transformação de energia? Nada mais é do que uma energia, no caso, elétrica, que é o que a gente vai falar aqui, que é gerada pela força dos ventos. Então, ela é passada por uma série de transformações de energia. Então, você tem o vento, que mexe as pás, e aí trata dessa energia relacionada ao movimento, que é energia cinética, produzindo uma energia mecânica, que mexe aqui um eixo dentro do nosso famoso aerogerador, que é aqui quem produz a energia eólica, passando, por fim, por um gerador de energia que transforma essa energia mecânica em energia elétrica. Então, por fim, a gente tem aqui a nossa geração de energia eólica, o vento, que produz uma energia elétrica. Esse é o aerogerador. Então, aqui você tem essas grandes pás, são 3 pás, e todo o equipamento dentro do que a gente chama de nacelle. Por dentro dessa torre, que hoje tem mais de 100 metros de altura, como a gente vai ver nos próximos slides, passa toda a fiação para que a gente tenha a transformação de energia e chegue até a rede elétrica. E qual que é o histórico? Quando que começou essa tal de energia eólica aqui que a gente nem vê por aí espalhada? Como é que isso funciona, né? Então, teoricamente, não existem indícios de quando que começou a geração de energia eólica, porque o vento ele pode ser utilizado dentro das outras escalas de energia. Então, a gente tem lá, desde as caravelas, o vento sendo utilizado para motor. Mas mais próximo do que a gente chama de aerogerador, a gente tem a figura aqui dos moinhos de vento, que são muito parecidos com um aerogerador e que, lá no passado, eles utilizavam só energia mecânica como final, para moer grãos, fazer todo algum processo com água. Então, a gente tem o desenvolvimento desses moinhos a partir do século XI. E aí, o desenvolvimento, de fato, e utilização desses aqui, século XVII. Aí vem o século XIX, com a famosa Revolução Industrial e máquinas a vapor, quando aquilo que é mecânico perde toda a sua utilidade, vem sendo estudadas novas formas de geração. E aí, a partir de 1900, a gente começa com o desenvolvimento e utilização de turbinas eólicas para suprir pequenas áreas isoladas, que não conseguiam ser atendidas por outro tipo de fonte de energia. E aí, com isso, a gente começou, de fato, com estudos em relação a esse tipo de fonte de energia. E aí a gente teve alguns acidentes-chave que puderam fazer com que essa energia renovável impulsionasse, que foi o choque do petróleo, onde o petróleo ficou absurdamente caro, em 1970, e o acidente de Chernobyl, em 1986. Com isso, a gente teve novos investimentos e massivos em pesquisa em energia eólica. Pela data, já dá para saber que isso aqui não foi no Brasil, né? Isso é um histórico mundial. Então, lá em 1970, 80, 90, a gente começou principalmente a desenvolver aqui na indústria alemã. E aí, lá, então, eles já começaram a criar as turbinas eólicas ou aerogeradores de 2 a 5 megawatts. Então, já começou uma estrutura grande, 2 a 5 megawatts, são aerogeradores de grande porte, e não aqueles pequenos que estava falando que era utilizado no desenvolvimento para pequenas regiões isoladas. E os sistemas passaram a ser inspirados em coisas que já se conhecia naquela época. Então, no design das hélices de avião, por exemplo, é onde foi inspirado o trabalho das pás do aerogerador. E aqui um pouquinho da evolução tecnológica, para a gente entender, numa escala de tempo e tamanho, o que são esses aerogeradores. Então, aqui no início do desenvolvimento, lá em 1990, naqueles aerogeradores que eram feitos para atender uma determinada área isolada, a gente tinha
em escala de potência, 75 kW e um diâmetro de 17 metros para o aerogerador. Já grande quando você olha perto de uma casa, mas nada comparado ao que você tem hoje. Isso aqui, na verdade, é 2011, quando você tem aerogeradores com 126 metros de diâmetro, uma altura aqui que passa os 150 metros e 7,5 mega de potência. Por obviedade, mais uma vez, isso aqui não é o Brasil, é o desenvolvimento que começou principalmente na Europa. Mas hoje, aqui para trazer uma notícia já confrontando com o que é o Brasil, no final do ano passado, a gente teve todos os fabricantes desses aerogeradores lançando novas plataformas, 4,8 megawatts no Brasil. Então, esses são equipamentos muito maiores que vão produzir uma energia bastante produtiva. E aqui, já no Brasil, mais ou menos numa escala de 10 anos atrasados. Isso não reflete um atraso em relação à tecnologia, mas sim as próprias condições do país, que a gente vai ver mais para frente. Bom, agora que a gente já sabe o que é energia eólica, como que ela está no mundo, né? E como é que está o Brasil dentro desse mundo? Por que elas vêm crescendo? Primeiro, falando não só de eólica, agora de eólica e solar, que são as chamadas novas fontes renováveis, que estão na moda, digamos assim, que é mais fácil de entender. Elas têm se desenvolvido muito intensamente, principalmente em países em desenvolvimento, porque a gente tem uma queda de custos. Aqui a figura sobrepôs um pouquinho o texto, tá? Mas é que os custos dessas tecnologias, por envolverem altos investimentos e uma evolução tecnológica bastante grande, eram muito proibitivos. Então, a gente tinha, no começo, para que a gente ia implantar uma energia que a gente ia pagar bilhões de dólares por ela, milhões de dólares, sendo que a gente tinha outras muito mais baratas? Não fazia sentido. Não fazia sentido para minha tarifa final do consumidor, que somos nós, mas agora a gente tem evoluções que permitiram que esses preços ficassem, inclusive, mais barato que o dos combustíveis fósseis. E aí, por isso, a gente vê em países de desenvolvimento esse crescimento majoritário, que são os países em desenvolvimento, aqueles que crescem mais e precisam de mais energia. Então, a gente vê uma penetração dessas usinas renováveis subindo, inclusive passando a dos combustíveis fósseis, que têm caído. E aí, nesse contexto, entra uma expressiva e massiva implantação de usinas eólicas. Aqui é um dado bastante atualizado do GWEC, o Global Wind Energy Council, que é o Conselho Mundial de Energia Eólica, que traz evolução aqui desde 2001 do que vem sendo instalado no mundo de energia eólica. O verdinho ele representa energia eólica onshore, que é aquela energia eólica que fica na terra. E esse verde água ou azul, depende de quem, eu não sei identificar, juro que cor que é essa, é a energia eólica offshore, que representa aquela que é no mar, marítima. Bem menor, como vocês podem ver aqui, a implementação dela, mas massiva a energia eólica onshore no mundo. Só no ano passado foram instalados 50 gigawatts só de energia eólica no mundo. Para vocês terem ideia de dimensão, a gente vai ver mais na frente, a matriz elétrica que alimenta o Brasil de geração tem em torno de 160 gigawatts. Então, a gente poderia dizer que a gente instalou no mundo 1/3 do Brasil. Então, é muito representativo que essa fonte vem crescendo. E aqui ele demonstra só mais um pouquinho maior dos últimos 4 anos, por conta de uma recessão, aí, de uma crise em alguns aspectos nos países emergentes, né, nos países em desenvolvimento, que são os que têm tido maior crescimento de eólica. Você teve um decréscimo da instalação nos últimos anos. E aqui a representação do quanto que foi nos mercados, nos 5 mercados maiores. Então, 75% de todos esses meus 51 gigawatts foram instalados só entre os 5 maiores mercados, que a gente vai ver mais para frente, que o Brasil é um deles. Falando de Américas, né, onde o Brasil está inserido, daqueles 51, nas Américas foram 12 provenientes.
e 25% do total mundial, portanto, com um crescimento de 12% em relação ao ano anterior. Então, por mais que você tenha tido uma queda geral no mundo, você teve 12% de crescimento em relação às Américas, muito puxado pela América Latina, que cresceu quase 20% em relação a 2017. E, quando a gente fala América Latina, a gente fala principalmente Brasil. Então, a América Latina instalou, no ano passado, 3,7 gigawatts e 2 foram do Brasil. Ou seja, mais da metade do que foi instalado na América Latina foi proveniente do Brasil, que adicionou, então, 2 gigawatts e vendeu uma energia em leilões, que a gente vai ver também lá mais para frente, pelo preço mais baixo do mundo. Foi um dos destaques que trouxe esse relatório do DIUEC esse ano, né? O relatório é desse ano, 2019, mas ele fala de dados base do fechamento de 2018, como vocês podem ver aqui. E aí, para isso, falando da questão mais global e com o número de todos os países, eu digo para vocês que hoje o Brasil, mesmo com as dimensões que ele tem de geográficas, de ser um país muito grande, ele tem um consumo ainda não comparado a outros países. E, ainda assim, ele é o 8º do mundo em energia eólica, ou seja, nós estamos no top 10 de potências mundiais eólicas. A gente perde aqui para a China, Estados Unidos, Alemanha, Índia, Espanha. Então, eu diria, e faria essa brincadeira com vocês, que a gente está tipo no top 5. Porque China, Estados Unidos, Alemanha, ninguém precisa brincar, né? A China ganha em tudo, então a gente já podia arriscar. Acho que ela nem precisava mais ser contabilizada nos rankings, essa é a minha opinião, porque sempre aparece como primeiro, é só para desclassificar uma posição todo mundo. Então, aqui, Brasil, 8ª colocação, ou se a gente pegar e considerar, de fato, as dimensões e consumo, a gente é bem representativo. No total, no final do ano passado, a gente estava aí com 14,7 gigawatts, perante ao mundo que tem um total aí, desses top 10 de 500 gigawatts. A China, para vocês terem ideia, de potencial total instalado, tem 211. A gente falou que o Brasil tem 160 só para o Brasil, só de eólica a China tem muito mais. Então, é algo que realmente não é comparável. Isso aqui é no acumulado, então é desde que o mundo existe. E, em 2018, que foram aqueles 51, em quem estão distribuídos aqueles 51? A gente vem para esse outro gráfico aqui, onde o Brasil fica, na realidade, em 5º colocado. Mais uma vez, se a gente tirasse a China, era quase um primeiro aí. Mas 5º colocado, porque somos o país que continua e permanece investindo muito em eólica anualmente. Então, aqueles 2 gigawatts que a gente mencionou, que a gente instalou, fizeram a gente estar aí dentre os top 10, mais uma vez, e, nesse caso, com a 5ª colocação. Muito difícil, mais uma vez. China, Estados Unidos, Alemanha têm proporções muito maiores, mas, nesse ranking, a gente já figurou a 4ª posição algumas vezes, tá, pessoal? Bom, isso é o Brasil no mundo. E por que o Brasil tem essa representatividade, né? Ora lá, normalmente a gente sempre está falando coisas ruins do nosso país. E, perante ao mundo, por que o Brasil é tão bom assim em relação aos ventos? E aí a gente vem para o principal fator, que é o fator de capacidade. O fator de capacidade ele representa o rendimento da minha máquina, que é o quanto eu consigo produzir mediante um recurso. Esse recurso, no nosso caso, é o vento. E aí está a explicação. A gente tem um dos melhores ventos do mundo aqui no Brasil. E isso reflete nesse índice que a gente consegue ver, que também tem um ranking aqui, que é publicado pelo Ministério de Minas e Energia, um pouco desatualizado, esse índice é de 2016, mas a gente consegue ver a representatividade. O Brasil ele é o primeiro em fator de capacidade. Então, na média anual, 42% é o nosso fator de capacidade. Para os outros países, a gente tem aqui Turquia, México, Estados Unidos, Austrália. Os top 5 eles ficam na esfera de 37, 33.
O dos Estados Unidos, que é o mais representativo em capacidade também, 33%. Então, são quase 10 pontos percentuais de diferença. É bastante grande, o que demonstra bons ventos. Quando a gente olha a China, que é aquela grande potência, o fator de capacidade dela é baixinho, é 20%. Ou seja, ela tem um monte de máquina instalada, mas o vento que chega nessas máquinas não é tão bom e não tem as melhores qualidades para conseguir produzir bastante energia. Para quem não está muito familiarizado com o tema, quando a gente fala de fator de capacidade e de recursos, a gente tem os recursos não variáveis, que seriam, por exemplo, usinas a carvão, derivados de petróleo, algumas usinas fósseis, onde você simplesmente aperta um botão e liga, e aperta um botão e desliga. E aí você consegue que aquele rendimento daquela máquina seja, por exemplo, 100%. Quando a gente está falando de um recurso que ele é variável, que é a questão do sol, que é a questão do vento, você não consegue simplesmente dizer gere agora, usina. Você vai gerar quando aquela usina tiver o recurso disponível. E aí, por isso que a gente diz que o recurso é bom, porque o recurso aqui ele é bastante disponível. Ele está sempre constante, numa velocidade ideal para o meu equipamento gerar aquela energia. Ele não tem grandes rajadas, aqueles sopros que fazem, eventualmente, a máquina ir numa velocidade, ter que diminuir ali seu rendimento para depois voltar a gerar quando uma nova velocidade se estabelecer. Então, você tem recursos muito bons que te permitem ter esse rendimento, mesmo com uma geração e um recurso variável. Pessoal, eu não falei no início, mas se tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade para me interromper, porque tem bastante tempo de palestra. Se vocês me deixarem, eu falo a noite inteira. Então, se tiver qualquer dúvida ou quiser fazer alguma intervenção, fiquem à vontade, é só levantar a mão. Tá? E aí, para mostrar esse potencial, a gente tem um documento específico, que é o Atlas Eólico. Aqui a gente tem duas figuras da mesma, o Brasil, em Atlas Eólico, que é onde mede o recurso do vento. Essa feita em 2001 e essa feita em 2013. Para entender a escala, o verdinho são ventos não tão bons, a partir do amarelo, ventos a 6 metros por segundo, que já são suficientes para gerar um bom recurso e uma boa energia. E aí, quanto mais quente, mais alta a velocidade do vento. Então, o vermelho, o roxo demonstram bons ventos. Em 2001, essas medições de vento foram feitas a 50 metros de altura, que era a tecnologia que a gente tinha disponível. Quando a gente traz para 2013, essas medições foram feitas até a 200 metros de altura. E aí a gente consegue ver que, quanto mais alto, melhor o vento. Logo, o potencial que aqui tinha sido estimado em cerca de 143 gigawatts, que, teoricamente, já era um Brasil, e a gente não vai ter só um Brasil de eólica, aqui ele chega a ser superior a 500 gigawatts de potencial. Ou seja, a gente diz que o potencial de eólica ele é inesgotável, porque o Brasil ele tem uma matriz que não é tão grande e a gente tem muito mais potencial, 3 vezes mais a nossa matriz. Só para vocês prestarem atenção, como eu disse, as cores mais quentes representam aqui onde eu tenho melhores ventos, e aí fica clara aqui a minha predominância de um vento bastante positivo no Nordeste e também aqui no Sul, um pouquinho na costa Sudeste. Aqui, considerando esses... Na verdade, é uma boa pergunta, porque esse mapa que a gente tem de 2013, esse Atlas Eólico, ele não trouxe um número específico como esse trouxe aqui, que era 50 metros de altura a 7 metros por segundo, considerando fatores de capacidade da ordem de 40%. Quando a gente fala de maior que 500, a gente está minimamente só, esse potencial é maior, olhando atlas eólicos estaduais para estimar. Você tem atlas novos, que foram o da Bahia e o do Rio Grande do Sul, 2013, 14, alguma coisa dessa ordem, onde eles mediram aqui, só na Bahia, uma potência instalável de cerca de 200 gigawatts, com esses ventos a 7 metros por segundo e esse fator de capacidade, que é o médio do Brasil. E aqui uma potência instalável de cerca de 250. Então, só os dois estados juntos, que é o que a gente tem
de dado factível e recente, eles geram cerca de 450 gigawatts. Por isso que a gente pode seguramente dizer que ele é muito maior que isso, tá? Mas é considerando esse rendimento. Aqui, para complementar, é um índice interessante, porque, por mais que a gente tenha Atlas Eólico do Brasil, o detalhamento a gente vê mesmo no estadual, e aí, para quem vai investir, de fato, só medindo naquele site, fazendo todos os estudos, mas a gente tem indicativos muito interessantes dos estados que têm esse interesse. Então, a gente tem vários estados com Atlas, inclusive São Paulo. Mas por que não tem aerogerador em São Paulo? Porque ainda não são os melhores ventos, como a gente viu ali. Então, o investimento não fica tão rentável. Mas, se alguém tiver curiosidade, tem algumas áreas do interior, por exemplo, que tem até alguns investidores fazendo estudo para, de repente, colocar micro aerogeradores numa fazenda, algo desse tipo. Só para a gente ter uma ideia, eu trouxe um vídeo que eu acho bem representativo, que ele mostra o porquê desses ventos bastante bons. Eles são ventos constantes, ou seja, ficam naquela velocidade de 6 metros por segundo na maioria do tempo, e eles também são unidirecionais, o que evita que meu equipamento tenha que ficar fazendo trocas de direção e perca rendimento. Esse videozinho aqui, ele foi produzido pela Camargo Schubert, que é uma das certificadoras de vento, e ele mostra, com dados da NASA, aqui vocês vão vendo a escala de tempo, a direção dos ventos. Tá? Então, aqui está pulando de 1 em 1 hora, praticamente, e os dias, e a gente consegue ver que, basicamente, aqui no Nordeste, a direção, as setinhas não mudam, o que torna o vento bastante produtivo. Quando a gente vem aqui para o sul, ele já tem um vento muito mais característico e parecido com os ventos da Alemanha, que são ventos um pouco mais fortes, têm algumas rajadas, e eles trocam bastante de direção. Então, se a gente observar por alguns segundinhos a seta, a gente vai ver que, aqui no sul, isso já é bem mais estressado, diferente ali do Nordeste, que o tempo que a gente olha, a setinha se mantém. Bom, continuando. Vamos passar, então, para um panorama. Entendido o que era, entendido o recurso, vamos ver como é que isso posiciona a gente aqui no país. Bom, numa linha do tempo, quando que foi o primeiro investimento em energia eólica no Brasil? 1992. Primeira turbina em operação, fruto de um projeto de P&D e investimento com uma empresa da Alemanha. Foi uma turbina instalada lá em Fernando de Noronha. Hoje já não existe, foi descomissionada, mas foi ali um grande passo para estudos, onde o governo passou a olhar aquilo com algum cuidado. A partir de então, foram ocorrendo algumas manifestações, por exemplo, como um convênio que isentava o ICMS para equipamentos de fonte eólica, que passaram, mais uma vez, a direcionar os olhos dos investidores para essa fonte de geração. E aí, em 2002, e entre 2002 e 2004, a gente teve o primeiro grande movimento para essa fonte, que foi o PROINFA, que é o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas. Como aqueles custos eram proibitivos, não fazia sentido nenhum algum investidor colocar o seu dinheiro para não ter nenhum retorno. Então, nesse primeiro momento, a gente trabalhou com um investimento que ele vinha a ser incentivado. O que é isso? Você tinha uma licitação do próprio governo para falar de fontes alternativas e fomentar o seu uso no país.
Então, o Proinfa foi criado para leiloar fontes como eólica, como biomassa, como pequenas centrais hidrelétricas, que são as conhecidas PCHs. E eles tinham alguns requisitos. No caso da eólica, por exemplo, você tinha que ter um equipamento 60% nacional. Então, ele fomentou que indústrias viessem para o Brasil para eu começar esse desenvolvimento, ganhar escala, então baratear o custo. E aí, com o Proinfa, você teve um sucesso bastante grande, porque você teve uma viabilização de mais de 1 gigawatt de eólica, que passaram a desenvolver a cadeia e mostrar ali o quão bom era o vento. Então, a gente teve cerca de comercialização de 1 gigawatt aqui em 2004, que foi quando o Proinfa efetivamente aconteceu, com as usinas passando a se instalar a partir de 2009, que, de fato, é um marco, onde teve uma das maiores e primeiras usinas eólicas instaladas no país, que foi uma usina no Rio Grande do Sul, em Osório. Na sequência, a gente teve um gap bastante grande para ter novos investimentos, que é lá em 2009, quando começou a se instalar as usinas do Proinfa, que você já tinha tido uma queda de custos por conta dessas usinas, que permitiu que se criasse um primeiro leilão com participação de energia eólica. Aqui no Brasil, a gente tem a energia que é ou leiloada, diante de um ambiente de contratação regulado, que é o mercado regulado, que a gente chama, ou ambiente de contratação livre, que é o mercado livre também, mais comumente chamado. E aí, lá no ACR, a gente teve o primeiro leilão de participação eólica, que foi um leilão de energia de reserva, onde foram contratados mais 1 gigawatt de eólica. E aí, a preços muito mais baratos. A gente vai ver com detalhe lá mais para frente, mas a preços de hoje, o Proinfa eram uns R$ 450 por megawatt-hora, e aqui, nesse leilão, a gente teve cerca de 50% de queda já por conta dos ganhos tecnológicos. E aí, a partir daí, foi só sucesso em relação à participação nos leilões, porque em 2010 a gente entrou num novo leilão, em 2011 a gente já estava instalando um primeiro gigawatt de energia eólica no país, um marco também para a fonte, e aí foi indo todos os anos com participação de leilão e, a cada ano, novidades pelo amadurecimento dessa fonte. Em 2012, aquela regra de conteúdo local, que eu falei que os equipamentos precisavam, no Proinfa, ter pelo menos 60% de produção nacional, a gente teve o BNDES implantando uma nova regra, que hoje faz com que a indústria eólica tenha cerca de 80% a 90% da sua capacidade de produção nacional. Então, todos os aerogeradores, aquelas máquinas, aquelas plataformas de 4.8 que a gente mostrou ali no anúncio, são todas produzidas no Brasil. 80% a 90% da sua produção nacional, alguns componentes importados, mas, de fato, é um pátio industrial que não só faz parte dessa geração de energia, mas como da cadeia como um todo, para geração de emprego, fomento da tecnologia no nosso país e na nossa indústria. Então, isso aconteceu em 2012, aumentando a nossa competitividade. E aí, em 2014, ali, apenas 3 anos após instalar o nosso primeiro giga, a gente já estava instalando 5 gigawatts no país, e assim por diante, até que, nesse ano aqui, a gente anunciou 15 gigawatts de potência eólica instalada no país. Com isso, a gente conseguiu garantir a 2ª posição na nossa matriz elétrica brasileira, que é essa daqui. A gente traz uma matriz elétrica com uma explosão por fontes. Você pode ver, muitas vezes, uma geração, uma matriz hidrotérmica, que o pessoal chama, onde ele consolida todas as fontes térmicas, e aí a eólica não ficaria na 2ª colocação. Mas a gente faz aqui uma matriz por fonte de energia, no seu recurso primário. Então, a gente tem aqui como primeira fonte a fonte hidrelétrica, que ainda é predominante. A gente tem, no Brasil, a felicidade de ter uma série de recursos disponíveis. Na realidade, acho que quase todos os recursos de geração de energia disponíveis. E a hidrelétrica foi o nosso primeiro descoberto, e aqui com uma participação bastante intensa. Então, 64% da matriz.
seguida hoje pela eólica, que representa 9% da nossa matriz, biomassa também bastante próxima, as solares fotovoltaicas, que têm trilhado um caminho bastante próximo da eólica, mas hoje ela tem apenas 1% da matriz ainda, e aí, na sequência, todas as outras fontes termoelétricas, de gás, petróleo, carvão, nuclear, e tem algumas outras também. Então, foi aqui agora, em março, abril, que a gente atingiu essa segunda colocação. Teve uma veiculação bastante grande. Essa é uma matéria do André Trigueiro, que se interessa bastante por recursos renováveis e fez questão de dar ali, tanto no blog dele quanto no site, a presença de uma fonte limpa e renovável tomando posição na nossa matriz, que a gente chama hoje, lá na Beólica, gosta de chamar de agora uma matriz renovável térmica. Então, a gente tem uma predominância, 83% de recursos renováveis. Isso mesmo no mundo, com aqueles números que a gente tem, por exemplo, de China, é uma das matrizes mais renováveis do mundo. Então, é, de fato, de se orgulhar. E aqui, aonde estão localizadas essas usinas eólicas que a gente conhece? Porque a gente falou bastante até agora, mas, mais uma vez, eu nunca vi uma na Avenida Paulista, né? Está lá no Nordeste, que a gente mostrou o melhor recurso, e é aqui que a gente vê a predominância. Então, são quase 13 gigas lá no Nordeste dessa fonte, distribuídas aí entre alguns estados, com destaque para Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará e Piauí. São aí os estados com maior capacidade instalada em eólica, e também para o Rio Grande do Sul, que, apesar daquele recurso turbulento, ele foi muito explorado no início da fonte eólica. Hoje ele não tem mais tanto destaque, não tem novos investimentos, porque outros estados do Nordeste, como o próprio Piauí e Maranhão, foram sendo descobertos, não só o Rio Grande do Norte e Bahia, que foram conhecidos como precursores. E aí, o que a gente tem para o futuro, né? Porque a gente está falando aqui de tudo que já aconteceu. Mas e para frente? Para frente, a gente tem esses quadrinhos brancos de coisas que já estão contratadas. Aqui no Brasil, mais uma vez, a gente falou dos leilões, tanto do mercado livre quanto do mercado regulado. A gente tem que o investimento em infraestrutura ele é contratado hoje, mas para ele iniciar o suprimento daqui 3, 4, 5, 6 ou até 7 anos à frente. Então, com tudo que já foi leiloado lá atrás, o que vai ser leiloado esse ano, a gente vai ver mais para frente que a gente vai ter um leilão de energia que vai acontecer agora em junho, e vai contratar energia para daqui para frente. Então, esses quadrinhos brancos aqui, né, com essas potências que somam aí quase mais 5 gigawatts de energia eólica, eles ainda vão ser instalados até 2023. Então, se a gente está falando até 2023, a gente tem trabalho por uns 4 anos para frente. Só isso, Francine? Não, para muito mais. Porque você vai começar a operar uma usina. Daqui 4 anos, a gente tem mais pelo menos 20 de trabalho, que é o contrato dela que ela vai operar. Então, tem muita coisa para aprender nessa área ainda. E aí, ao total, considerando só esses investimentos já realizados, a gente tem cerca de 20 giga e mais de 700 parques no Brasil. Eles estão distribuídos em uma evolução de capacidade, aí, numa curva bastante exponencial aqui no início, lá em 2005, com uma pequena capacidade daqueles projetos que passaram a ser instalados do Proinfa, e aí a gente vê a expressividade com os leilões. Aqui dá para dar uma estranhada, e é sempre bom, a gente destaca, né? Não teve nenhum problema com a fonte eólica, teve problemas com o nosso país, continuamos tendo um pouquinho aí, né? E a gente contrata energia para frente. Em 2015, 2016, a gente ficou um tempo sem leilão por conta de recessão econômica. Logo, a gente não teve uma expressividade de contratação aqui em 2021. Então, a gente, como não realizamos investimentos no passado de uma forma geral, a fonte eólica também foi um pouco impactada. Bom, e esses investimentos têm sido tão altos e essa capacidade tem crescido de uma forma tão expressiva que a gente ganhou até espaço no Jornal Nacional.
E a gente acha interessante de falar isso, porque como a gente não tem uma expressividade, a gente não anda na rua e não vê um aerogerador, e a gente, como pessoa física, consumidor da nossa casa, não contrata um tipo de energia que a gente quer, simplesmente chega a conta para a gente pagar. Quando a gente tem um veículo que é de importância, um jornal que várias famílias assistem, a gente vê a propagação da informação do que é energia eólica para a sociedade. E aí a gente vem quebrando recordes de geração. E lá no Nordeste, como é muito expressivo, quase que 100% do Nordeste é abastecido por energia eólica. E aí, dentro da previsão do tempo, a Maju, quando vai falar sobre o clima, quando vai falar sobre previsões, ela fala de vento e trouxe algumas vezes já o gancho da eólica, mostrando recordes de geração, recorde de consumo, e falando sobre esse bom vento que a gente tem lá no Nordeste. Então, para a gente, acho que é muito legal, porque a gente consegue mostrar para todo mundo o que é energia eólica. E aí, para ter ideia dessa expressividade que tem no Nordeste, isso aqui é uma tabela do ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, onde ele mostra recordes de geração, recordes de abastecimento, recordes de fator de capacidade. Nesse caso aqui, eu trago a tabela de recorde de abastecimento, porque tem um dado muito interessante, que é no Nordeste, em alguma determinada hora, que foi às 9 horas da manhã, no dia 18 de novembro de 2018, aqui ficou em cima, mas é 100,71% do Nordeste foi abastecido por energia eólica. Ou seja, o Nordeste todo, naquela hora, estava sendo abastecido por energia eólica e, além de tudo, ele estava exportando aquela geração de energia eólica para outro subsistema. Então, aquela energia não foi só suficiente para abastecer todo mundo que estava ali naquele momento, como também uma outra região da proximidade. Isso vem acontecendo cada vez com mais frequência, porque é lá no Nordeste que encontra-se o maior locus de energia eólica. Mas, na média, tá? Isso aqui foi só horário, na média, no mês, você chega a abastecer 60% do Nordeste como um todo. E por que a gente também chegou nesse desenvolvimento tão expressivo? A gente já falou aqui dos custos que foram caindo. E aqui a gente consegue ver os preços que foram praticados nos leilões do Brasil desde 2004, que é antes da fonte eólica participar. A fonte eólica só entrou a partir de 2009. Mas, desde 2004, tem a escala de todos os preços médios que foram praticados nos leilões. E a eólica só fica atrás das grandes hidrelétricas, aquelas com reservatórios, que hoje, inclusive, encontra-se muito difícil de produzir. Ou seja, eu poderia dizer que a fonte eólica é hoje a fonte mais competitiva que a gente tem dentro do sistema brasileiro. E ali, a participação consequente das fontes, porque os nossos leilões são leilões competitivos, por competição de preço. Então, você tem produtos, e desses produtos que são separados, muitas vezes por fonte, a eólica não compete com uma hidrelétrica, mas são separadas demandas para cada um, só que o preço mais competitivo entre essas que competem no mesmo produto vão ser aquelas que vão vencer o leilão. E aí, com isso, a gente tem aqui que 20% de tudo que já foi contratado no Brasil é de eólica. Então, a gente não é só mais a segunda mais competitiva, como também a segunda fonte mais contratada. Mais uma vez, atrás só daquelas grandes hidrelétricas que são o primeiro lugar da nossa matriz. Então, a gente está configurando toda aquela expansão, de fato, para consumar a segunda posição na matriz que a gente viu nos slides anteriores. E aqui a referência de preço. Então, eu falei para vocês que os preços do Proinfa seguiam valores de R$ 450, R$ 500 a preços atualizados, e aqui a gente encontra R$ 250 no primeiro leilão. E aí é engraçado, que eu gosto de verificar nessa curva, é que a gente tem alguns momentos e movimentos dentro da energia até chegar aqui nesse grande vale que a gente tem vivido, com preços de 100, 60, 70 reais o megawatt-hora. Então, a gente divide isso em blocos para explicar. O primeiro bloco, ele é uma evolução tecnológica e um aproveitamento natural
de um setor de infraestrutura. Então, você tem ali aquela tecnologia que vai tendo ganhos ao longo dos anos e, por isso, conseguindo ganhar um valor de escala e uma competição natural do setor. Aí você tem um reestabelecimento da melhor taxa de retorno. Então, você chegou lá até o fundo do poço com seus investimentos para ganhar escala naquilo e está, de fato, voltando e reestabelecendo o melhor retorno para o investidor. Você também tem outros aspectos. Você teve aquilo que a gente chama de novo Finame, que é o que eu falei para vocês da nacionalização do conteúdo, e isso também, para trazer para o Brasil, num primeiro momento, ele aumentou os custos do meu equipamento. E aí você vai para um terceiro bloco, onde a gente tem, sim, o efeito crise, de alguma forma, com a taxa de câmbio, o custo Brasil, e o final desse novo Finame, porque ele foi escalonado. Então, ele começou lá em 2012, você tinha que nacionalizar um equipamento. Em 2013, você tinha que nacionalizar um outro componente, 2014 outro, e por aí vai. Então, quando você chegou naqueles 80%, 90% de cadeia produtiva nacional, foi aqui no início de 2016, e aqui esse acréscimo de custo. E, de repente, esse vale aqui, que representa também reflexo de um pouco do momento que a gente tem vivido de recessão econômica, onde a gente ficou com pouquíssima demanda, então o país crescendo muito pouquinho, para uma oferta gigante que a gente tinha de novos investimentos no setor de infraestrutura de energia como um todo, não só eólica. Para vocês terem ideia, quando você vai participar de um leilão do mercado regulado, você tem que cadastrar o seu projeto. Hoje, a gente tem um nível de cadastramento de projeto de mais de 20 GB só para participar do leilão. Eu falei que a gente tem 15 instalado, a gente tem mais do que isso de projeto. Então, você imagina com pouquinho crescimento e 20 GB de projeto querendo brigar. Então, a gente teve também a famosa oferta e demanda aqui, prejudicando bastante o preço dos leilões, mas também outras estratégias. O Mercado Livre, ele nunca foi muito favorável para a energia eólica, porque o Mercado Livre ele tem condições específicas, contrato mais de curto prazo, e a energia eólica, querendo ou não, ela é recente. Então, você não tinha conhecimento de todos os parâmetros. E aí você foi para um mercado regulado, onde você tem um contrato, um PPA de 20 anos, com condições onde você pode gerar num ano e encher um colchãozinho de energia ali, você gera num ano. Se você gerou a mais naquele ano, você guarda para usar num ano que você não gerou tão bem. Então, algumas condições que favoreciam o investimento nesse primeiro momento. E aí, a partir ali de 2017, 2018, a gente já passou a ter investimentos no Mercado Livre até para suprir a falta de investimento no mercado regulado. E aí, com isso, a gente teve também queda nos preços, porque você teve uma estratégia de comercialização, de um efeito portfólio. Você teve também estratégias globais de equipamento, porque a gente tem as empresas aqui com conteúdo nacional. Mas os fabricantes que vendem os nossos aerogeradores, a gente vai ver mais para frente, é uma GE, é uma Siemens. Então, são todas empresas que atuam lá fora também. E aí, uma empresa, um investidor, ele faz uma compra combinada. Então, ele compra com a GE, por exemplo, os equipamentos dele para o Brasil e compra com a GE de fora os equipamentos dele dos Estados Unidos. Com isso, ele consegue algumas condições mais acertadas. Então, a gente tem alguns motivos para essa queda dos custos aqui no país. A expectativa é que isso se mantenha por algum tempo, mas também retome aí o que a gente chamou aqui no primeiro momento, o estabelecimento de uma melhor taxa de retorno para os investimentos. Não estamos tão longe de todo mundo, porque, por conta dessa queda de custos e evolução tecnológica, a gente vê esse decréscimo também em outros países. E aqui a gente tem um relatório internacional da IRENA, que é uma agência de energias renováveis, que mostra o range de preços da eólica no mundo.
E aqui ele mostra que a eólica onshore variou aqui de cerca de 0,04 centavos de dólar por quilowatt-hora até um pouquinho mais de 10 centavos. E aí, quando a gente coloca o preço praticado da média de 2018, que foi bastante baixo no Brasil, a gente tem 0,02 centavos de dólar por quilowatt-hora. Ou seja, não é muito distante também de outros países que estão vendendo aqui a 0,04. Você tem uma tendência mundial de queda de custos. Em relação aos investimentos, só aqui mais para ter uma ideia de montante, então vem sendo investido no setor eólico no Brasil da ordem de 5, aqui nos últimos anos, 13,2 bilhões de dólares só no Brasil com eólica. E isso demanda uma representatividade perante todas as renováveis de 70%, 50%. Então, a eólica tem sido bastante representativa para o Brasil e tem puxado os investimentos em renováveis no Brasil através dessa geração dos ventos. Aqui, falando um pouquinho, só para justificar, da questão anterior, modelos de venda. Então, você tem um ambiente de contratação regulado, ambiente de contratação livre e a liquidação das parcelas não contratadas, que acontece no que a gente chama de mercado spot ou mercado de curto prazo. Para a gente ver como que mudou a configuração. 2014, num leilão que a gente teve chamado A-5, a gente teve um total de garantia física, que é o que eu posso vender do meu projeto, eu tive 5% só destinado para a CL, porque quando eu vendo o meu projeto no mercado regulado, que é no leilão de energia, eu posso vender só um pedaço dele. E lá, em 2014, praticamente o que a gente vê é que todo o projeto era vendido lá no leilão de energia. Com o passar dos anos e o entendimento melhor, evolução tecnológica e mais conhecimento do seu projeto, a gente aumentou esse percentual. Então, eu vendi um pouquinho no leilão, mas eu deixava um pouquinho para o livre. Aí eu fui indo na média, eu vendi quase metade no leilão e deixei quase metade para o livre. Em 2018, aqui, nesse leilão chamado A-4 que a gente vendeu 60% de energia no mercado regulado e deixou os outros 40% para brincar no livre. Então, você vê uma modelagem que vem mudando também dos projetos. Mais uma vez, só para complementar o que está dito ali atrás, você tem várias configurações de como vender um projeto eólico hoje. Então, você vende um pouquinho no regulado, um pouquinho no livre. Aqui você trata de uma parcela que ainda não foi vendida. Aí você pode vender um pouquinho antes no ACL. Então, vamos supor que eu contratei naquele leilão que a gente chama A-5, que é, se eu contrato hoje, eu vou entregar só daqui 5 anos, mas eu consigo construir uma eólica em 1 ano. Para que eu vou esperar 5 anos? Então, eu vou construir antes, e aquela energia que eu vou ter disponível até eu precisar entregar o contrato do mercado regulado, eu vou vender num projeto no mercado livre. Então, eu vou fazendo vários modelos de negócio, que aqui eu deixo só uma pincelada, porque a gente podia se aprofundar bastante nisso, mas é para ficar material para vocês poderem se aprofundar no futuro. Uma agenda de leilões, mais uma vez falando de futuro. Mas a principal questão é financiamento. Esses projetos eles custam caro, né? E a maioria deles hoje é financiada pelo BNDES. E para você conseguir demonstrar um fluxo de caixa rentável no setor de energia, que tem um mercado de curto prazo com um preço bastante volátil, que é o que a gente vê aqui, fica muito difícil. Então, o mercado livre sozinho, principalmente aí quando a gente olha para trás, ele não era possível, digamos assim, para a eólica. Ainda tinham alguns investidores que se arriscavam, porque você tem grandes grupos, grandes utilities, que tem comercializadora dentro do próprio gerador, então você consegue você mesmo fazer a gestão do seu risco com outros tipos de usina. Mas, falando de um gerador ou investidor puro eólico, era um pouco mais difícil, principalmente por essa questão do financiamento. E aqui, esse slide também é interessante para poder mostrar que, para
abarcar o Mercado Livre, para você ter um pouquinho mais de rentabilidade nele, digamos assim, o BNDES, no final do ano passado, lançou um novo mecanismo para você não ficar exposto em fluxo de caixa nesse mercado de curto prazo, que é o tal do PLD de suporte. Hoje, o preço desse mercado de curto prazo, que é denominado PLD, que é preço de liquidação das diferenças, ele é bastante variável. E quando o BNDES colocava o seu tempo sem contrato no seu fluxo de caixa, ele colocava o piso, que é o mínimo, R$ 30. E esse projeto não vingava. Então, ele fez aí algumas metodologias e chegou num preço que ele chama de PLD de suporte, que, para o ano passado, foi de R$ 90 o megawatt-hora, que conseguiu melhorar um pouquinho a dinâmica do seu fluxo de caixa, e, então, você ter mais facilidade para conseguir garantir um financiamento. Mas, assim, do ano passado para cá, principalmente, o Mercado Livre para a eólica ele tem ficado bastante interessante. Então, se a gente contratou nos leilões do ano passado 1,2 giga, por exemplo, no Mercado Livre a gente contratou mais no ano passado. Foram cerca de 2 gigawatts viabilizados só no Mercado Livre, puros de Mercado Livre. Então, a gente teve ferramentas como de financiamento, mas também questões regulatórias que foram melhoradas para a questão do Mercado Livre. Se ainda tinha uma preferência no mercado regulado, ainda tem algumas faltas de isonomia, mas que tem melhorado bastante. Bom, retomando, em questão de leilão, esse governo recente, que teve toda uma troca e uma nova composição da equipe do Ministério de Minas e Energia, eles entenderam que, para o setor de energia, seria muito importante você dar um sinal de investimento de longo prazo. E isso normalmente é feito por leilões. No governo passado, já tinha saído uma diretriz de que, em março de todos os anos, seria publicada uma agenda de leilões para o ano. O que esse governo fez foi inovar um pouquinho e lançar uma agenda, inclusive com datas, para os leilões de 3 anos à frente. Então, a gente já tem um projeto e um sinal de investimento de que a gente vai ter investimentos no setor. Claro que a gente não tem certeza de quais são as fontes que vão estar contempladas em cada leilão, mas a gente já vê uma demonstração de um setor de infraestrutura bastante estruturado. O próximo leilão que a gente tem é um A-4, ou seja, eu vou contratar aqui em 2019, mais especificamente no dia 28 de junho, para entregar em 1º de janeiro de 2023 essa minha energia. E aí aqui eu tenho algumas especificações, eu tinha que cadastrar o meu projeto até uma data específica, eu tenho alguns produtos que vão competir. Nesse caso, a eólica é um deles, a solar fotovoltaica é outro, biomassa é outro, e as hidrelétricas também são outro. Um comentário que a gente fez de contrato de 20 anos, aqui está explícito. Então, no mercado regulado, eu tenho uma contratação de longo prazo de contratos de 20 anos. Uhum. Uhum. Eu falei que vocês podiam falar, mas o próximo não pode, tá? Porque as perguntas estão muito complexas já. Eu estou achando que aqui que a gente estava falando só sobre o que era energia, PLD horário. Pergunta boa. De fato, como a gente falou, o vento ele é variável. E, a depender da região, eu tenho um vento diurno, um vento noturno, um vento mais à tarde ou um vento totalmente conturbado. No caso do Nordeste, eu tenho as duas situações. Eu tenho principalmente Bahia, que é um dos grandes estados, com um vento predominante noturno, que, se você for pensar num preço que reflita as condições de operação e de consumo, ele seria um preço, de fato, mais baixo. E aí você teria que ter, se tiver um preço horário, mecanismos, novos produtos, modelos de negócio que te permitisse combinar a sua energia eólica com uma outra energia para que você possa ter um preço atrativo.
Quando a gente fala só de uma geração à noite, a depender de como for o modelo de contratação, pode parecer um pouco mais inviável. Você não vai ter uma mesma liquidez desse projeto. Mas tudo vai depender não só do preço horário, vai depender também de como que vai ficar o novo modelo do setor elétrico. Lá no final tem alguns slides que tem uma pincelada sobre isso de fato, mas é muito mais do que simplesmente o que é o preço da energia. É quais vão ser os mecanismos disponíveis de contratação ou de agregação de fontes para que eu possa desenvolver um produto interessante, um produto financeiro novo, que me permita viabilizar uma usina na Bahia. A gente pode pensar para o lado da indústria, às vezes seria atrativo com que você passasse a ter investimentos de produtor independente. Então, eu mesmo vou produzir a minha geração e eu vou passar a ter ciclos de industriais noturnos, com preço que seria mais baixo, e aí eu compenso na minha indústria. Então, tem uma série de modelos de negócio que a gente pode pensar. Mas o preço horário, num primeiro momento, ele vem assustando, sim, a energia eólica, porque você tem uma variabilidade diária bastante grande. E a gente não conhece e não está acostumado a medir esses ventos no hora a hora, porque aqui a gente não tem motivação para isso. Os nossos preços são semanais, mas a liquidação do nosso mercado ela é mensal, e os nossos contratos, às vezes, têm contabilizações anuais ou tinham até quadrienais no passado. Então, a gente não... nem aqui, até alguns outros lugares do mundo, a previsão horária do vento é muito difícil. Então, ter um instrumento de venda naquele momento que você vai precificar para a hora seguinte, talvez possa prejudicar um pouco. Mas é por isso que a gente aposta em não falar ainda de uma forma geral do preço horário, e sim de uma modernização do setor como um todo. Porque, a partir do momento que eu tenho instrumentos, eu consigo fazer uma usina híbrida, associar uma eólica com uma solar, e eu tenho uma complementação de uma geração diurna com uma noturna, e ofereço um preço bastante razoável. Tá? Em 2015, a WWF apresentou alguns gargalos em relação à energia eólica. Alguns você já falou sobre cadeia de suprimento, a logística do aerogerador no Brasil. E a parte de incentivo fiscal? Como está isso, já que você está comentando dos leilões? Uhum. A gente tem alguns benefícios, incentivos fiscais. O ICMS é um deles, que eu comentei no início. Então, a gente tem um convênio que isenta o ICMS dos equipamentos, e a gente tem um outro que é para um setor de infraestrutura como um todo. Então, ele cabe, além da geração, ele cabe para a transmissão, que é o REID, que é um regime de infraestrutura, que ele dá o desconto no PIS e no COFINS. Então, a gente tem esses dois tipos de incentivos fiscais, de fato, que não são só para energia eólica. No caso do ICMS, também é para energia eólica e solar, que são assim drivers bastante positivos para poder implementar esse tipo de fonte, pelo menos quando se iniciou, e agora também colabora, claro, para o crescimento sustentável dessa fonte. Você tem um outro incentivo, bastante se fala de subsídio. Esse nome é ouvido para quem trabalha no setor, subsídios para as fontes renováveis. Então, para você gerar energia, você tem que pagar a tarifa de uso do sistema de transmissão e distribuição. E, por ser uma fonte renovável, você tem um desconto nessa parcela dessa tarifa, que é um desconto que já vem sendo revisto, porque os custos estão, de fato, competitivos. Então, você não precisa de novos incentivos para essas fontes. Inclusive, lá na Beólica, a gente apoia para que, de fato, esses subsídios sejam revistos, para que a gente não onere uma conta que, no final das contas, caia lá no colo do consumidor e deixe nossa conta mais alta. Então, a gente já tem uma escala bastante grande no setor para permitir que a gente se isente de alguns benefícios. Respondi do PLD horário um pouco também. Não é tão simples assim, depois a gente pode conversar mais. Bom, pessoal, passando adiante, mais uma vez sobre futuro, aqui o que a gente tem de planejamento do governo.
Esse é o plano, um pedacinho do plano decenal de energia, que vê ali a previsão para 2027. E aí você tem, nesse plano, um desenvolvimento de um modelo que eles chamam de modelo de desenvolvimento econômico, de investimentos, que você tem não só preço, mas também recurso e tecnologia envolvido. Então, é o quanto que aquilo te traz, não só economicamente, mas também de ganhos sistêmicos. E aí eles chegam numa conta de uma implementação de alguns recursos ao longo dos anos, e a eólica é o mais expressivo deles. Então, hoje, com os ganhos que a gente traz para o sistema, mais os ganhos econômicos, a gente consegue se destacar, e tem uma previsão de instalação de 2 novos gigawatts ano a ano, chegando no final de 2027 com mais 10 gigawatts, e aí, quando a gente olha no acumulado, 27 gigas lá em 2027, ou um pouquinho mais, que é o que já entrou na escala temporal desse plano que saiu no ano passado. Além disso, a gente está falando aqui muito do grande porte. Eu comentei lá no início sobre os desenvolvimentos que passaram a ser na Europa para regiões isoladas, que tinham sistemas pequenos. Aqui no Brasil, a micro e mini geração pré-eólica, que são os equipamentos pequenos, micro e mini aerogeradores, eles não ganharam escala e não são muito rentáveis. Assim como a gente tem um dos melhores ventos do mundo, a gente também tem praticamente o melhor recurso solar do mundo. Então, quando você fala de uma escala distribuída, você tem muito mais potencial para geração solar nessa linha. E aí a gente não tem tantos investimentos. Mas, mesmo assim, lá no Nordeste, mais uma vez, a gente tem algumas iniciativas, e o próprio plano decenal prevê que a gente vai ter uma participação aqui de 10% de eólica lá em 2027, no que se refere à geração distribuída. Então, você tem algum desenvolvimento nessa área. Apenas para passar essa nossa capacidade produtiva da nossa cadeia, que eu mencionei que é 80% nacionalizado, 80%, 90%. Então, você tem aqui os fabricantes de aerogerador, a Acciona, que fundiu com a Nordex, Nordex, Acciona Wind Power, Siemens Gamesa, GE, Vestas, WEG e Volben Enercon. É uma capacidade produtiva de cerca de 4 gigawatts ano, que é o dobro daquilo que a gente tem, por média, de instalação e de comercialização, o que significa que a gente tem uma capacidade produtiva, inclusive, para exportação, e é um dos trabalhos que a gente vem fazendo para o Brasil se tornar um hub exportador. A gente tem investimentos bastante grandes de energia eólica na América Latina, e, por que não, o Brasil ser um importador? Aí a gente esbarra nas barreiras tributárias, por exemplo, do Brasil, que não são nada fáceis, mas a gente vem trabalhando, de fato, para conseguir acordos e questões internacionais para se tornar também uma indústria exportadora. E aí, essa indústria dos aerogeradores aqui, esses são os grandes fabricantes, mas embaixo deles a gente tem os fabricantes das pás, das torres, e mais de 1.000 fornecedores da cadeia, quando a gente fala de peças e componentes, porca, parafuso, barras de ancoragem, uma série de componentes que vão no aerogerador. Não sei se eu entendi bem a pergunta. Diferentes como? Por que o fabricante de aerogerador não produz a pá e a torre? Os fabricantes de aerogeradores, num paralelo, são como montadoras de carro. Então, a tecnologia da pá, por exemplo, a pá é praticamente um trabalho manual de pintura, uma coisa bastante estratégica. Então, na verdade, por cadeia produtiva, e quando você vê a relação de uma cadeia verticalizada ou horizontal, esse é um modelo que mais vingou, não só aqui, mas no mundo também. Você tem especialistas em pás, porque isso tem aumentado a tecnologia também. Então, você tem uma dedicação muito grande para a aerodinâmica, por exemplo. Para torres, a mesma coisa. Como que eu vou fazer uma torre maior, metade em concreto, metade
em aço. Então, são estudos bastante específicos para esses 2 principais componentes e, na verdade, 3, que é a nacelle, que acopla todos eles, né? Então, por isso que eu tenho essa cadeia produtiva desverticalizada. Tem algumas que sim. A Vobem é uma delas. A Vobem, ela produz todos os seus equipamentos, tanto pá, quanto torre, quanto aerogerador como um todo. As outras, eu acredito que não, porque senão esse investimento já tinha vindo do passado. A Vobem, ela é alemã, é uma das milenares aí nessa questão de energia, e ela veio para o Brasil mesmo antes da eólica se configurar aqui no Brasil como indústria. Então, ela sempre foi uma grande exportadora de pá. E aí ela tem a tecnologia, no caso, verticalizada, tá? Mas, de fato, é a única que você vê assim com esse tipo de produção. No caso da GE, ela recentemente adquiriu uma indústria de pá. Mas, no caso, as duas continuam funcionando com nomes separados também. A indústria de pá também fornece para outros fabricantes. Deve dar. Mas também deve dar um medinho, porque eu vou te dizer que você chega em cada indústria dessa, principalmente a pá é muito peculiar, é bastante interessante. É um trabalho que acho que abraçar os 3, igual a Vobem faz, também não é tão fácil assim. Para a gente falar um pouquinho mais do vento e desempenho operacional, só para dar mais umas passadas interessantes, a gente falou sobre direção e velocidade, que são cruciais para a gente aproveitar e ter aquele bom fator de capacidade. E aqui tem um GIF que mostra o porquê, que é como que o aerogerador se movimenta. Ele tem alguns sistemas, que é um sistema de giro da nacelle para captar a direção do vento, e uma angulação da pá também, que se você tiver um vento com grandes rajadas, por exemplo, é a pá que vai fazer essa transição para eu suportar e, eventualmente, parar o meu aerogerador para não rodar numa velocidade absurda e até ter algum acidente. Então, eu tenho alguns sistemas de controle do meu aerogerador que fazem com que, se eu tenho que ficar mudando muito a direção ou tenho mudanças de velocidade de vento muito grande, fazem com que o meu rendimento não seja dos melhores. E aí, para exemplificar e para mostrar com números o que a gente já falou, aqui a gente tem alguns gráficos de uma base que é um ambiente de medições anemométricas, que é da empresa de pesquisa energética. Eles têm consolidado todos os dados. E, quando você mostra ali por estado, ele te dá a direção predominante do vento e qual a frequência de tempo que ela fica. Isso aqui foi 2017, no mês de setembro. Eu tive que ir lá no Rio Grande do Norte, 40% do tempo meu vento ficou numa direção de 120 graus, ou seja, em 40% do meu mês eu praticamente não tive uma variação daquela minha nacelle, onde eu perderia meu rendimento. E os outros, quase 60%, eu fiquei a 150 graus de direção. Quando você olha para o sul, que eu falei que o vento é um pouquinho mais estressado, a gente consegue ver aquela animação em barrinhas. Eu tenho, então, ventos ali que não chegam nem a 20% de frequência em várias direções. E aqui é em relação à velocidade. 6 metros por segundo já é uma boa velocidade para se gerar energia eólica no aerogerador. E aqui no Nordeste a gente diz que tem ventos tão bons, porque 85% do tempo, né, eu tenho ventos que são até 12 metros por segundo, ou seja, é uma velocidade muito boa. Quando a gente vai para o sul, aqui a figura desconfigurou um pouco também, tá, pessoal? Mas eu tenho aqui os 8 metros por segundo, que também é uma velocidade, a mais de 50% do tempo. Então, mesmo o sul, que tem ventos mais estressados, em 50% do tempo, a velocidade dele está superior a 8 metros por segundo.
E aí, outras características dos ventos brasileiros, eles são complementares. A gente viu que a nossa matriz ela tem uma forte predominância hidrelétrica, e aí a gente tem uma complementariedade das hidrelétricas com as eólicas, porque quando chove não tem vento e quando venta não chove. Então a gente consegue ter um sistema operando de forma bastante simultânea e se complementando por conta do nosso regime de chuvas e regime de ventos. A gente também tem complementariedade com solar, complementariedade com biomassa e com a própria eólica, que foi o que a gente falou quando comentou rapidamente do PLD horário, que a gente tem regiões que a gente gera mais à noite, mas a gente também tem regiões que a gente gera mais de dia, à tarde. E aí, quando você olha uma usina, você tem uma geração mais estressada. Quando você olha um ponto de conexão, é um pouco melhor. E quando você olha um estado inteiro, às vezes, você tem uma curva bem melhor. Aqui são dados de geração, apenas para mostrar para vocês os nossos fatores de capacidade mês a mês, que, se na média do ano eles alcançam 40 mensalmente, eles chegam aqui a pico de 60, e em horário e diário a gente alcança 80% até 90% de fator de capacidade. E aqui a gente já mostra a representatividade da eólica em relação à geração no sistema como um todo. A gente mostrou a matriz, a hidráulica principal, e aí aqui a eólica, que é segunda fonte em potência, ela aqui ficou como terceira em relação quando você olha todas as térmicas juntas. Ela opera com um pouco menos de geração quando você olha todas as térmicas juntas. 8% de representatividade nesse mês, que foi janeiro de 2019, de toda a energia do nosso sistema interligado nacional. Então, digamos que toda a energia do Brasil, 8% foi suprida por eólica em janeiro. E aí, quando a gente falou de PLD horário um pouco, falou de variabilidade, a gente tem o vento que você não consegue ligar e desligar a usina. Você não precisa ligar e desligar a usina, você pode aprender a operar essa usina. Então, para isso, a gente tem a operação ótima das fontes de energia. Então, você vai combinar aquela eólica com uma hídrica, você vai combinar uma eólica com uma fotovoltaica, você vai usar armazenamento, você vai usar o nosso próprio sistema de transmissão, que ele é interligado, para jogar a energia de um lugar para o outro, e assim conseguir operar o meu sistema de forma que eu possa utilizar a energia eólica. Já. Não é ela, a geração distribuída a gente tem muito pouco. A gente opera no mercado cativo, que a gente chama, que é um mercado regulado, onde você tem grandes usinas também, e no mercado livre também. Tá? Isso é recente ou já tem algum tempo essa maturação do mercado livre? Tem alguns que têm algum tempo. Mais para frente eu vou mostrar um slide de um projeto da Honda. A Honda ela construiu um parque eólico em 2013, então já fazem aí alguns anos, para alimentar a própria usina dela, a indústria dela de Sumaré, aqui em São Paulo. Então, isso é totalmente mercado livre, uma iniciativa de 2013. Em termos de adaptação da rede para receber essa captação da eólica, foi uma passagem, vamos dizer assim, tecnicamente falando, tranquila ou não? Sim. Não tem muitas novidades quando você fala de uma penetração ainda baixa. Você tem algumas questões mais específicas de qualidade de energia, de estudo de harmônicos, que vem sendo acompanhado. Algumas eólicas precisaram de filtros por operar em frequência diferente da rede. Mas, no geral, para a penetração que a gente ainda tem hoje, isso até o momento atende. Tá? A gente tem um sistema de transmissão que ele é, de fato, robusto, e, por ser interligado, ele permite uma série de manobras com ele. Um pouquinho da parte social. Vou tentar ir um pouquinho mais rápido, que o tempo já está bastante avançado. Eu falei que eu falava demais e eu falo mesmo, não era brincadeira.
benefícios sociais e ambientais intrínsecos à geração de energia eólica. Então, por si só, a geração de energia eólica ela já é limpa, porque ela é uma fonte renovável, então ela não emite CO2 na sua geração, ela tem um custo competitivo, o que dá um dos melhores custos-benefícios na tarifa de energia. E, para a felicidade aqui do Brasil, o recurso dela é lá no Nordeste. Então, ela possibilitou uma série de ganhos, que é a fixação do homem no campo, que antes precisava ir lá para os grandes centros para procurar um emprego. Hoje ele tem uma possibilidade de ter uma renda com o arrendamento que é feito para essas usinas eólicas. Então, para construir uma usina eólica, o investidor vai lá e arrenda aquela terra, então paga uma fração daquele lucro para o arrendatário, que hoje então tem uma renda um pouco melhor. É uma energia que ela ocupa muito pouco espaço, então ela convive muito bem com outros tipos de atividade, seja agricultura, seja pecuária. Desenvolve essas atividades, portanto, que convivem com os parques eólicos e traz uma geração de emprego para toda a cadeia produtiva, além da capacitação e mão de obra local que foi criada, porque para deslocar funcionários o tempo todo para essas regiões não compensa. Então, você teve, de fato, uma capacitação muito grande na região, principalmente Nordeste. Isso em números, um pouquinho de benefícios, por não emitir CO2, então, teoricamente, a gente substitui uma fonte na matriz que emitiria esse CO2, então a gente consegue dizer que a gente evita 25 milhões de toneladas de CO2, mais ou menos anualmente, isso com a capacidade que a gente tem. Isso representou cerca de o equivalente à emissão que 20 milhões de automóveis têm. Então, só para ter um motivo de comparação, no ano a gente economizou o que 20 milhões de automóveis estavam emitindo. Com essa energia, a gente conseguiu abastecer 25 milhões de casas mensalmente e traz vários ganhos sistêmicos ali para o Nordeste, que é uma região que sofre relativamente com abastecimento. Em relação aos empregos, aqui a gente tem um documento que eu acho que vale a pena consultar, que chama Mapa de Carreiras, é um estudo da BDI, que trouxe um levantamento de todas as carreiras que são envolvidas dentro da energia eólica, para desenvolvimento de projeto, para construção e montagem, para operação e manutenção. Então, ele traz um total de 54 profissões, várias áreas de atuação, para vários níveis de experiência, competência, salário. E aí ele traz a discretização de cada uma. Então, é interessante de ver quais que são aquelas profissões que estão envolvidas dentro desse ramo de geração de energia. Um outro item que é interessante, certificados de energia renovável. Como é que eu comprovo que aquela minha geração que eu estou gerando é renovável? Através de certificados. Hoje, com o nosso sistema de transmissão, qualquer energia que eu jogo na rede vira uma coisa só, e, quando eu chego em casa, eu não sei o que ela é. E aí, quando você tem um mercado de certificados, você consegue vender um certificado e dizer, olha, eu te garanto que eu estou gerando aquela energia. E aí você comprova e incentiva que geração renovável ou uma energia certificada seja colocada no sistema. Tá? Os certificados de energia renovável eles são, então, instrumentos de comprovação, e, para isso, você tem que ter garantidores, eles são rastreados e auditados por uma terceira parte. E cada compra de certificado, isso é conceito mundial, então um certificado equivale a 1 megawatt-hora gerado. E aí você pode fazer equiparação de quanto sua indústria ou sua casa consome e aí então adquirir esses certificados de energia renovável. A gente tem uma série de plataformas. Aqui no Brasil, a gente tem as duas primeiras, que é o I-REC, que é um sistema global de rastreamento desses certificados de energia renovável, é gerenciado hoje pelo Instituto Totum, mas iniciativa pioneira e que continua hoje, inclusive, com esses certificados, é da Abeólica, da Abragel, que é uma associação de geradores de energia limpa, com o Instituto Totum,
criou o certificado de energia renovável, que é o REC Brasil. Esse REC Brasil ele segue todas as mesmas características desse I-REC, que é uma plataforma mundial, mas ele tem chancelas adicionais sobre sustentabilidade. Então, você tem que seguir todo um critério para dizer sobre a sua sustentabilidade. Não basta você ser uma usina renovável, tem alguns processos e procedimentos. Em outros países, você tem outros mecanismos aqui, como o próprio REC, garantias de origem, enfim. O mapa de como está o mundo, o I-REC Standard, que é o que a gente tem aqui no Brasil, ele tem aqui na América Latina, tem também aqui em alguns países como a África, e hoje o Brasil é o segundo maior emissor de I-REC por essa plataforma. Então, a gente tem bastante interesse nisso. Uhum. Isso, porque você tem medidores até na nossa casa a gente tem para dizer o quanto de quilowatt-hora a gente mede, né? Na indústria também, que é o que você paga a sua conta de luz. Isso. E aí você tem a sua fatura financeira, que é o que diz ali, independente de onde você contratou, né? Que é o montante que você consumiu e aquilo que você tem que pagar. E aí, se você quiser comprovar que você consumiu de uma energia renovável, você tem que comprar o mesmo montante de energia de certificados de energia renovável. Tá? Aí é feita uma equiparação, você tem todo um sistema global disso, para que você não tenha, por exemplo, dupla contagem, ou seja, um sistema confiável que te garante que aquilo, de fato, foi produzido. E aí, por que isso? Você tem, além da sustentabilidade, alguns motivadores. Você tem programas internacionais, como certificação LEED, que são os prédios verdes, o GHG, que é o Greenhouse Gas Protocol, RE100, iniciativas todas para comprovar uma sustentabilidade. E aí, como que funciona? Dentro dos critérios desses programas, você é obrigado, por exemplo, a comprar certificados de energia renovável. No caso da certificação LEED, do Green Building, você só pode comprovar a sua geração de energia renovável se você comprar REC Brasil, porque eles têm um apelo de sustentabilidade. Então, qualquer outro certificado não funciona para o caso dessa certificação, por exemplo. Além dos certificados, você tem selos de energia renovável. Então, quando a gente fala de selo, a gente fala de alguma coisa estampada em produto. Então, se você consome uma energia renovável e você é uma indústria e produz algum tipo de produto e você quer dizer que aquele produto foi feito com energia renovável, você tem uma série de critérios que você tem que seguir, e aí você consegue a chancela para colocar ali um selo de energia renovável no seu produto. Isso não é muito difundido aqui no Brasil, porque a gente, de fato, não tem isso ainda culturalmente dentro de consumidores. É algo que vem sendo desenvolvido, mas ainda não tem um nível como tem lá fora, que a gente vê com muito mais frequência. Aí, o que eu comentei do Parque da Honda, que é do Mercado Livre, lá em 2013 ele teve essa iniciativa, porque ele vinha com uma diretriz internacional de sustentabilidade, de geração de energia renovável. E aí, ao invés de simplesmente adquirir certificados, a Honda resolveu criar uma subsidiária chamada Honda Energy, que ela mesma construiu o próprio parque eólico, que fica no Rio Grande do Sul, em Xangri-Lá, certificou o próprio parque. Então, o que ela consome na usina de Sumaré é equivalente ao que produz esse parque, mas esse parque ainda produz, muitas vezes, excedentes. E aí a Honda Energy ainda ficou capaz de comercializar certificados desses excedentes. Por exemplo, lá na Beólica, a gente compra certificados da Honda, então o nosso consumo de energia elétrica, a gente pega uma equivalência com certificados que vêm do parque eólico da Honda. Então, a gente consome energia renovável. Hoje, para ter uma ideia de dimensão também, são, ao todo, isso no final de 2018, 53 usinas
que eram certificadas no Brasil com direito à emissão desses certificados de energia renovável. Dessas 53, 41 eólicas, 9 hídricas, 2 biomassas e uma solar fotovoltaica. Então, todas essas usinas podem emitir certificado e você pode, inclusive, comprar um certificado de uma usina específica. Você pode comprar certificado para consumir de eólica, para consumir de solar, de hídrica, e assim vai. Aqui também, só para deixar registrado, algumas das marcas que hoje compram certificados de energia renovável, e às vezes a gente nem desconfia. Uma bastante famosa, a Netflix, duvido que tenha aqui alguém que não assiste, então vocês podem se orgulhar, porque a Netflix compra certificados de energia renovável. Outras marcas também, que a gente já sabe que tem apelo para a sustentabilidade, quem disse Berenice, Nívea. A gente teve uma aquisição grande da Vivo no final do ano passado, ela comprou 1 milhão de certificados de um parque eólico. A gente também tem, na linha de Honda, Land Rover, Jaguar, BMW, Chanel. Então, a gente já pode fazer compras na Chanel, viu, meninas? Também compra com certificado de energia renovável. Muito bom. E aí a escala de quando o programa começou, que era 2013, foi lançado, a partir de 2014, baixíssimas emissões, e hoje, em 2019, mais de 300 mil certificados já comercializados. Então, é um volume que vem aumentando gradativamente, e a gente vê esse apelo para a sustentabilidade. Aqui uma diquinha interessante, porque às vezes a gente, como consumidor final e como pessoa física, não consegue fazer nada, mas esse é um aplicativo que foi criado pelo próprio Instituto Totum, que é para você carregar o seu celular com energia renovável. Você não compra o certificado é doado, e você também pode escolher qual é o tipo de geração que você vai carregar o seu celular. Então, você baixa o aplicativo, escolhe qual a geração, ele contabiliza um relatório de quantos quilowatt-hora você está usando para carregar o seu celular, e, no final, o Instituto Totum, que é o programa aí que faz a gestão desses certificados, ele compra esses certificados e doa para o aplicativo, para que a gente possa fazer um pouquinho da nossa parte também. Eu vou passar bem rápido, porque acho que a gente já está aqui no final. Tá? Eu vou ficar à disposição para vocês depois, mas, de fato, tem bastante conteúdo que a gente gosta de falar. E aqui eu vou tratar um pouquinho de inovação. Parques híbridos, que a gente já deu uma leve pincelada no início. Parques híbridos nada mais são do que a fusão de 2 ou mais tecnologias que você possa ter algum ganho de sinergia. Como a gente comentou aqui no Brasil, a gente tem complementariedade de várias fontes. E agora a gente está estudando com mais afinco eólica e solar, principalmente por conta de uma gerar de dia e outra gerar à noite. Além de tudo, as regiões são sinérgicas. Você tem um bom recurso solar no Nordeste. E aí você consegue ter aproveitamentos de infraestrutura, você tem, além de tudo, otimização de processos, e você consegue melhorar tanto do lado do investidor quanto do lado do sistema, que é o ponto da rede. Hoje você contrata a rede de transmissão para você usar. Como essas gerações são variáveis, se você contrata uma potência, nem sempre você vai estar usando essa potência como um todo, porque a gente viu que o meu fator de capacidade ele não é 100%. Então, se eu colocar 2 fontes para usar o mesmo pouquinho da rede, eu não vou pagar mais pela rede, e, ao mesmo tempo, eu também não vou deixar minha rede ociosa, porque não vou ter que contratar tudo daquela potência. Então, eu tenho ganhos dos 2 lados. Aqui, só para ver uma figura de como se complementa, a gente tem a curva azul, é a geração eólica dentro de um dia, são 24 horas aqui de um site da Bahia. Então, você tem geração na madrugada até começar a amanhecer, e aí você tem uma queda até o final da tarde, que é onde volta a geração eólica. Na complementação, você tem a solar, que você tem 0 durante a madrugada, e começa a subir quando amanhece. Quando você soma as 2 curvas, você tem uma curva muito mais uniforme, uma curva quase que reta das 2 gerações dentro de um dia.
E aqui é o que a gente chama de economia da rede. Eu nunca vou ter 100% do tempo as duas gerações, por exemplo, naquele site, porque a minha geração eólica reduziu de dia, que foi quando a minha geração solar entrou. São muitos números chatos, mas o que vale é a gente olhar esse quadrinho que mostra uma economia potencial que eu posso ter. E aqui, quando você olha todos os ganhos juntos, ganhos de processo, ganho de infraestrutura, porque eu coloquei a eólica no mesmo lugar da solar, eu economizei, portanto, o espaço, eu tive um arrendamento de uma área menor, ou eu não precisei arrendar duas áreas para colocar um do lado do outro, coloquei todo mundo junto. Eu tenho aqui que, sozinha, a minha solar me daria um retorno A, a minha eólica B, a soma das duas individuais seria A mais B, mas, quando eu pego um conceito de usina híbrida, eu tenho um rendimento C, que é um pouquinho maior por conta de todas essas sinergias que eu pude aproveitar. Além disso, a gente tem o armazenamento, que são as baterias, que hoje elas ainda não são viáveis aqui no Brasil, principalmente por conta de custo, mas a gente já tem um olhar bastante carinhoso para elas, porque elas são um equipamento que eu posso gerar no momento lá, se eu estou gerando à noite, e à noite não vale tanto a pena, eu vou armazenar isso numa bateria para gerar de dia, quando o preço for melhor, se eu tiver um preço horário. Então, eu já tenho uma série de estudos envolvendo esse possível armazenamento, que um dia vai ganhar escala aqui no Brasil também. Os desafios ainda desse armazenamento se referem principalmente a preço, e não é só aqui, em vários outros lugares do mundo ainda também. Para finalizar, antes dos desafios, modernização do setor elétrico, isso só para trazer um dado de atualidade. Então, aqui a gente falou sobre PLD horário, a gente falou sobre projeto híbrido. O modelo do setor elétrico, para vocês terem ideia, ele é de 2004, e, desde o governo passado, vem tentando se reestruturar um novo modelo. E isso passa por bases de formação de preço, passa por bases de contratação. Hoje, a gente contrata o que a gente chama de potência, capacidade, num mesmo produto de energia, e o governo acha que isso pode, talvez, ser separado. Então, eu vou contratar potência, e depois eu vou escolher a energia pela minha fonte. Eu posso contratar, ter um modelo de contratação de certificados, enfim, mundo afora, eu tenho vários outros tipos de modelo de setor elétrico, e isso está sendo reavaliado no Brasil. Um incentivo para o Mercado Livre também. Hoje, você tem uma barreira para o Mercado Livre, você tem um limite de consumo. Então, só indústrias de alta tensão, grande carga, conseguem participar do Mercado Livre. Vem envolvendo uma discussão para reduzir esses limites, até, quem sabe, chegar nas nossas casas, onde a gente poderia escolher a nossa energia. Você tem a racionalização dos subsídios, que a gente já falou aqui também. Então, você tem uma série de dispositivos que estão em avaliação para o novo governo. Então, sempre que a gente falar de setor elétrico, para quem aqui trabalha ou não no setor elétrico, isso deve ser um ponto de atenção, porque está na pauta de discussão de todo o setor. Por fim, tem muito mais, por incrível que pareça, eu não sou louca. Aqui a gente tem uma série de outros temas que envolvem o setor. Eu acho que nunca ninguém parou para pensar, mas tem, por exemplo, a sinalização do aerogerador. A gente tem que ter contato com o comando da aeronáutica para ter uma sinalização adequada e eu não ter nenhum tipo de conflito com uma colisão em rota de avião. Eu tenho operação e manutenção, eu tenho drones fazendo uma operação, vendo se aquela pá está de acordo, não tem nenhuma fissura, alguma manutenção. Então, eu tenho uma série de outras questões que eu posso tratar. Usinas eólicas offshore, que ainda não é uma realidade. É muito trabalho dentro do setor, considerando que a gente tem um histórico, que a gente tem um futuro, e que, para cada parque que entra hoje, a gente ainda tem pelo menos mais 20, 30 anos de trabalho. Então, é algo que merece dedicação. Desafios, né? Nem tudo, aliás, quase nada é só maravilhas. Então, a gente tem restrições de geração eólica por conta da rede, a gente não recebe isso, como que a gente vai aprimorar
a regulamentação. A gente tem logística, hoje a gente precisa de escolta da Polícia Rodoviária Federal, mas a gente não tem Polícia Rodoviária Federal suficiente para conseguir rodar. As PAs elas estão com mais de 70 metros. Se elas têm mais de 70 metros, elas não conseguem fazer curva, então depende do município, eu não consigo entrar. Enfim, uma série de outras questões que ainda tem espaço para tratar. Tributos, armazenamento, cadeia produtiva, benefícios das fontes de geração e etc. Aí, aqui, para quem quiser saber um pouquinho mais, no site da Beólica, a gente procura sempre manter atualizado, com informações do setor, notícias, a gente tem relatórios com números, a gente tem vídeos explicativos que falam de questão de benefício, que fala da questão da cadeia produtiva, uma série de informações. Pessoal, obrigada. Mais uma vez, desculpa pelo disparo em falar. Eu estou à disposição, meu contato está aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e saiam daqui com um pouco mais de informação sobre o setor. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a presença da Francine, né? Acho que foi muito mais que uma apresentação, né? Na verdade, nós tivemos aqui um curso intensivo, né? Mais que uma aula, né? Um curso intensivo de energia eólica, né? Eu acho que você abordou todos os aspectos, né? Dessa fonte de energia renovável, né? Então, em nome da FIA, né? Gostaria de agradecer aqui a sua presença, né? E, bem, a Francine ela continua aqui para eventuais perguntas de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado.